Olá, pessoal. Nós tínhamos combinado de fazer uma aula no Meet para correção do exercício, né? Mas eu tive uns probleminhas aí, minha filha adoeceu, eu não pude marcar durante a semana, então vou gravar um vídeo para fazer a correção do exercício, vocês verem aí, conferirem com o que vocês responderam, para vocês tirarem aquele 10 bem massa na prova quarta-feira, tá? Olha só, relembrando, o assunto é passive voice, voz passiva, né? Pensando em português aqui, a gente tem a frase John escreveu um livro. John é o sujeito agente, escreveu é o verbo. Um livro é o objeto do verbo, né? É o que ele fez. Vamos ver na voz passiva como fica aí, ó. Um livro, que é o objeto aqui do verbo, passou a ser o sujeito na voz passiva. Um livro foi escrito por John. Então eu falei a mesma coisa que eu disse aqui na voz ativa, eu falei na passiva. Só que aqui eu estou destacando John, né? John escreveu um livro. E aqui eu estou destacando o livro. Um livro foi escrito por John. Em inglês, ficaria na voz ativa John escreveu um livro. John wrote a book. E na passiva, um livro foi escrito por John, ficaria a book was written by John. Eu falei que sempre tem o was ou were, né? O verbo to be na voz passiva, se for no passado. Se for no presente, é is, am ou are. E se for no futuro, vai ser will be, esse verbo to be, certo? Eu fiz a tabelinha no quadro, vocês anotaram no dia da aula. Estou só relembrando. E o verbo escrever agora fica no particípio, né? O verbo que fica depois do verbo to be, esteja ele no presente, passado ou futuro, o verbo principal aqui vai ficar sempre no particípio. E tem esse by aqui, que é por, pelo, pela, né? Quem realizou lá a ação. Muito bem, a gente viu esse exercício aqui, nos 3 tempos presente, passado e futuro, para ver como a gente converte a frase da voz ativa para passiva, né? Aí a gente vê esse outro exercício aqui, com vários exemplos, alguns no presente, outros no passado, outros no futuro. A gente destrinchou bem devagarzinho, vocês foram ao quadro, né, responder isso aqui. Aí, mostrei aqui, ó, verbos no particípio, se ele for regular, ele termina sempre com ED, ou apenas a letra D, se ele já terminar com E. Se o verbo no particípio for irregular, aí ele tem uma própria forma de particípio para ele, né? Aí tem aquela listinha, mas aí na prova, se cair desse daqui, vai ser só os que eu usei em aula. Então vocês estudem os que eu usei em aula, que dá certo, tá bom? Não vou botar nenhum verbo irregular novo, se for cair na prova, não, tá bom? Vou usar os verbos que eu usei em aula. Bom, então aqui o exercício que eu vou corrigir com vocês. Vejam o que pede no enunciado. Reescreva as orações na passive voice, na voz passiva, traduza-as para português e destaque na oração em inglês e na tradução os significados do verbo to be e do verbo principal, como é mostrado no modelo. Vamos ver aqui, ó. People speak English all over the world. Essa é a frase na voz ativa, certo? Muito bem, vamos entender aqui o que diz, ó. People, as pessoas, speak, falam, English, inglês, all over the world, por todo o mundo. People é o sujeito, speak é o verbo, English é o objeto do verbo. Então vocês lembram que o objeto do verbo passa a ser o sujeito na voz passiva, né? Então vamos pensar em português, como é que eu diria isso? As pessoas falam inglês por todo mundo. O inglês é falado pelas pessoas por todo mundo, né? Agora vamos pensar em inglês. O objeto do verbo é English, então fica English is, né, que é o verbo to be no presente, né? O inglês é, como é o particípio de speak, spoken. Então o inglês é falado, English is spoken pelas pessoas. Como é esse pelas? É o by, né? Então, pelas. Quem é pessoas? Está lá no começo da frase da voz ativa, ó. People, né? Mexi com essas 3 coisas, sujeito, verbo e objeto. O inglês é falado pelas pessoas, e agora eu repito o que já estava ali, ó. All over the world, por todo o mundo. É isso? Aí eu pedi para destacar na frase em inglês da voz passiva e na sua tradução quem é o verbo to be e quem é o verbo principal. Em inglês está aqui, ó. O verbo to be é is e o verbo principal é spoken. Então, aqui embaixo, o verbo to be is, tradução dele ali é, não é assim? O inglês é falado.
E quem é o verbo principal? É spoken. Qual é a tradução dele? Falado. O inglês é falado. É isso aqui que vocês vão fazer nessas questões abaixo. Olha só. The teachers sent the grades yesterday. Tradução. The teachers, os professores, sent, enviaram, grades, as notas, the grades, as notas, yesterday, ontem. Então, pensando agora na voz passiva, ficaria assim. Quem é o objeto do verbo? O verbo é sent, enviaram. E ele está no passado, né? Então, o tempo aqui, o tempo que a gente vai mexer com ele aqui é o passado. Tempo do verbo. Quem é o objeto desse verbo enviaram? As notas, the grades, né? The grades. Então, é com the grades que eu vou começar, ó. The grades, as notas, foram enviadas pelos professores. Como esse foram? Se vocês lembram daquela anotação que eu fiz no quadro, vocês sabem que o verbo to be no passado é was ou were. Aí, como está no plural aqui, ó, as notas, the grades, então eu vou usar were, né? Foram. Como é que é enviadas? Na aula eu usei esse verbo e vocês viram que o particípio dele fica do mesmo jeito, sent. As notas foram enviadas. Foram enviadas por quem? Pelos professores. Como é esse pelos? By. Aí, os professores, está lá na voz ativa no começo, ó. The teachers, né? The grades were sent by the teachers. E o finalzinho ali, yesterday, ontem. The grades were sent by the teachers yesterday. E a tradução disso aí, como é que fica? As notas foram enviadas, deixa eu consertar aqui, pelos, que é by, né? Pelos, eita, já ia botando em inglês, pelos professores, quando? Ontem, beleza? Vamos destacar aqui agora, como eu pedi, verbo to be, where, e verbo principal, went. Vocês vão aí, no caso de vocês, no caderno, vão sublinhar, né? Caderno na frente. Sublinhei aqui. Mas no meu eu vou botar em vermelho também, tá? Destacar melhor para vocês. E aqui em português, quem é o verbo to be? É foram, né? E o verbo principal? Enviadas. Pronto. Aí aqui, ó, eu vou botar, destacando aqui, ó, were é o verbo to be, a tradução, foram. E o verbo principal vai ser ali, sent, e a tradução, enviadas. Não é isso? Respondida a questão, tá bom? Vamos para outra frase agora. Vamos aqui, ó. Mary will write the report next Monday. Mary, aí tem o will, tá no futuro, né? Will write, write é escrever. Will write escreverá o quê? The report, o relatório. E aí tem esse restante aqui, ó. Na próxima segunda-feira. Next Monday. Então a gente já sabe. Mary, sujeito. Will write, verbo no futuro. The report, o objeto. Então a gente vai começar aqui com o objeto, né? Ele vai ser o sujeito agora. The report, não é isso? O relatório, o relatório será escrito por quem? Por Mary, na próxima segunda. Então, como é esse será? Vocês vão lembrar lá da aula que é will be, né? Será. E como é o particípio do verbo escrever? Eu usei na aula. Então, é written. O relatório será escrito por quem? By, por, olha lá, Mary, né? Por Mary. E repete aqui, next Monday. Pronto. O relatório será escrito por Mary na próxima segunda-feira. The report will be written by Mary next Monday. Vou destacar o verbo to be. Aqui, ó, will be. E o verbo principal? Written. Pronto. Destaquei os dois já em inglês. Vamos traduzir? O relatório será escrito. Aí o by é o quê? Por quem? Mary na próxima
segunda-feira. Pronto, essa parte já está ok. Vou destacar o verbo to be aqui, é será, e o verbo principal é escrito. Agora eu vou botar aqui para ficar bem explicadinho, ó. Will be. Qual é a tradução de will be ali? Será. E aqui, verbo principal, written. Qual é a tradução dele? Está aqui no particípio. Escrito. Pronto, morreu a nota aqui. Já se foi a letra B. Agora, vamos para essa aqui, ó, que está no presente. Coaches motivate players. É a frase da voz ativa. Coaches motivate players. Técnicos motivam jogadores. Está no presente, né? Técnicos motivam jogadores. Como é que vai ficar? Aqui tá bom, porque só tá os três elementos, né, os três termos que a gente precisa mexer. Ó. Coaches, técnicos, é o sujeito. Motivate, motivar, é o verbo. E players, jogadores, é o objeto. Não tem mais nada. Então, ficou até mais fácil. Como é que eu vou fazer? Eu vou pegar players, que é o objeto, jogadores, né? E vou começar a frase com ele, né? Então, players, jogadores, são motivados, né? Os técnicos motivam os jogadores são motivados pelos técnicos. Players, como é que são? Verbo to be no presente. Aí você lembra da anotação que eu fiz lá no quadro. Verbo to be, se for no presente, se for no singular, se fosse um jogador, era is, né? É motivado. Mas como são players, jogadores, então são motivados, que em inglês é are. Não é assim? Players are. Aí esse verbo aqui, ele é regular. Como é que fica o particípio dele? Já termina com a letra E, vou botar apenas o D. Players are motivated pelos técnicos. Como é esse pelos? By. Quem é técnicos ali? Ó? Coaches. Players are motivated by coaches. E aqui eu vou destacar o verbo to be, que é are, e o verbo principal, que é motivated. Certo? Tradução, como é que fica? Os jogadores, né? So, players, são, que é o are, motivados, motivated, pelos, que é o by, e aqui, técnicos, que é o coaches. Jogadores são motivados pelos técnicos. Aqui o verbo to be aqui, ó, são, e o verbo principal, motivados. Destaquei também. Mas ainda vou botar aqui para mostrar que eu sei mesmo quem é o verbo to be aqui, ó. Are, lá na frase, foi traduzido como são. E o verbo principal era motivated. Motivated, que a tradução é motivados. Pronto, gente. Respondida a questão. Era só essas três, tá? Eu botei esse modelo aqui, na prova pode cair de várias formas, né? Eu vou usar verbos que eu usei na aula, tá certo? Vocês têm esse arquivo aí no grupo, né? Posso repostar se quiserem. Estudem com base no que a gente fez, ó. Esse exercíciozinho que a gente corrigiu agora. Essas questões aqui, que já estavam respondidas no material de vocês, mas eu chamei para vocês fazerem no quadro, né? Para dominar melhor. E esses três exemplos aqui, ó, um no presente, outro passado e outro no futuro, a mesma frase, nos três tempos diferentes. Pintou dúvida, as regras estão aqui, ó, certo? Do que a gente faz. O que a gente fez na prática está dito aqui, as mudanças que a gente fez da voz ativa para a passiva. E aqui tem o exemplozinho inicial, que é para a gente gravar a estrutura, beleza? Então, valeu, um abraço para vocês, estudem, na quarta-feira é só 10, só 10. Valeu, galera!